Boa noite, pessoal. Estou aqui acertando aqui o que Thaís, Fernanda, Anne, Arlisson, Raquel. Boa noite, Simone. Boa noite, Luiz Gustavo. Boa noite, Carla. Boa noite para todo mundo. Vamos começando. Andres, grande Tiago e Larissa, boa noite. Bruno, Gene, Gabriela, Tiago. Vamos entrando, pessoal, vamos entrando. Dia 8 de dezembro. Muitos coraçõezinhos, estou gostando de ver. Sayonara, Jadson. Vamos começar, pessoal. Vamos fazer um esquenta aqui dessa live, tá? Meu nome é Rony Schaffel e nós vamos falar de sangue, né? Nós vamos falar de sangue. A gente tem tido um foco ultimamente em leucemias e linfomas. A gente está se preparando para a jornada lá, nossas 3 aulas da semana que vem, né, o ABC. Oi, Gustavo, grande Gustavo. Gustavo é o melhor, o rei da hematologia da UFRJ, Gustavo. Parabéns, Gustavo lá no Hematologia Atlas também, Hematologia A. Vamos lá, Maria Angélica, Flávia, Carla. Oi, Lori, Grazi. Vamos fazer o seguinte, vamos começar. Eu quero saber assim, quem é a primeira vez que está nessa live? Faz um comentário aqui, número 1, bota o número 1. Quem é a primeira vez que está nessa live que nunca viu uma live minha? Deixa eu ver, deixa eu fazer a experiência. Vamos lá. Vamos lá. Gustavo, espero que você aproveite aqui essa aula. Uma aula diferente, uma bolação. Antônia. Quem está entrando pela primeira vez? Bruno é a primeira vez. Quem mais? Linhares, Damares, Oba, Rosane, primeira vez. Bem-vindos, Bruno, Graziele, Gabriela, muitas primeiras vezes. Que bom. Ótimo, pessoal. Então, se vocês quiserem, se vocês gostarem, tem muita live lá salva no IGTV e no YouTube. Muito legal, muito legal. Muita gente nova. Que bom, muita gente nova. Legal. Responde aí, a Márcia tá sem áudio. Vocês estão ouvindo áudio? Devem estar, porque eu acabei de... O Alerimar, que é o velho conhecido. Boa noite, boa noite. Grande abraço. Vocês estão ouvindo áudio? Tá tudo bem com o áudio de vocês? Bota aí, por favor, que teve uma pessoa que estava sem áudio. Jaqueline, primeira vez. Vamos lá, tem um atraso entre o que eu falo e como aparece. Ótimo, Rosane, muito bom, muito bom. Então, pessoal, vamos tentar dar uma animada nessa live? Vamos tentar aumentar o número de pessoas nessa live? Então, eu vou pedir para vocês, por gentileza, daqui a pouco a gente vai começar, a fazerem 2 coisas para vocês ajudarem a aumentar o número de pessoas a entrar na live. Davi, o tema está fixado. Hoje a gente vai falar de alterações dos exames de sangue baseados nos tratamentos. O que o tratamento pode mudar no exame de sangue, né? A gente foca muito em diagnóstico, mas vamos focar também em tratamento. Vocês vão ficar surpresos. Eu acho que se vocês não forem muito atuais e muito bem antenados, vocês vão ficar surpresos, tá? Então vamos lá. Eu queria que antes da gente começar vocês fizessem algumas coisas. Clica esse coração, manda coração, porque quanto mais coração vocês mandarem, mandem corações, porque quanto mais coração vocês mandarem, mais essa live vai rodar. O Instagram entende que vocês estão gostando, tá? Então, eu sei que vocês vão gostar, mas vai mandando coração. E a segunda coisa, pessoal, clica nesse triângulozinho aqui, tá? Clica nesse triângulozinho apontado para a sua inclinação, clica lá e manda essa live. Você olha quem vai aparecer, olha seus amigos, olha quem você acha que vai se interessar por uma live dessa, uma live meio laboratorial, meio de tratamento, meio clínica, meio laboratorial, e vai mandando para quem você tiver
clicando nesse triângulozinho, tá? Dá uma clicada agora, manda lá. Enquanto isso, a gente volta daqui a pouco. Enquanto isso, enquanto vocês estão mandando para os seus conhecidos, mandando coração, a gente está botando gente para dentro, vamos aquecer essa live. Eu quero começar fazendo o seguinte: alguém tem alguma pergunta? Alguém quer começar com perguntas? Vamos começar valorizando quem entrou na live mais cedo. Vocês têm alguma pergunta para a gente começar essa live ligada à leucemia, linfoma, que a gente possa usar nos primeiros 5 a 10 minutos? Vamos fazer uma sequenciazinha de perguntas para a gente começar o assunto de hoje? O que vocês têm de pergunta, pessoal? Diego, Andréia, Ana, Márcia. Isso mesmo, vamos mandando. Alguma pergunta? Todo mundo tímido? Andresa, Alex, Flávio. Vamos lá, Camis. Tem uma dúvida referente, manda a dúvida. Enquanto isso, o Bruno está perguntando quais os tipos de leucemia. Bruno, esse tema eu vou explicitar muito bem na próxima segunda-feira. Tá? As leucemias a gente divide em agudas e crônicas, e existem 2 tipos de agudas e crônicas: a leucemia linfoblástica aguda, LLA, e a mieloide aguda, LMA. E a crônica, LLC, leucemia linfocítica crônica, e leucemia mieloide crônica. Tá? A LLAT tem alterações mais graves que os outros tipos de leucemia? Depende. Em geral, ela é mais difícil de tratar. A LLAT, quando tem mais de 50 mil blastos na apresentação, tem um mau prognóstico. Então, a gente tem que usar um tratamento específico, especial esse tratamento, para a gente poder vencer. Mas, assim, existem tratamentos que ultrapassam essa dificuldade. Mas, realmente, a LLAT ela é bem desafiadora. A Sayonara, sim, o metotrexate, ela tá fazendo a manutenção da promielocítica se o metotrexate pode alterar a hemoglobina. Tecnicamente não pode, mas assim, pelo acúmulo do tratamento, é normal que na fase da manutenção a gente tenha anemia. E na verdade é desejável. É desejável porque na fase de manutenção a gente quer uma medula para baixo, a gente quer um leucócito baixo, a gente quer as coisas sob controle. Então muitas vezes acontece sim. Tá? Olha, um caso clínico de um paciente com mieloma múltiplo que não tinha plasmócito, e sim 80% segmentados. Pessoal, mieloma múltiplo, em geral, o plasmócito ele está na fábrica do sangue e não no sangue periférico, tá? Nunca espere encontrar plasmócito no sangue periférico. Então, se você encontrar muito plasmócito no sangue periférico, você está diante ou de uma leucemia de células plasmáticas ou numa variação de linfoma chamada macroglobulinemia de Waldenström, tá ok? Então, o plasmócito está na medula. E o critério para mieloma é mais de 10% de plasmócitos doentes. A gente tem. Aí eu teria que dar uma aula de mieloma. Eu acho que eu tenho uma aula de mieloma no IGTV. São mais de 10% de plasmócitos doentes na fábrica do sangue, ok? O Bruno está perguntando por que não usar células mesenquimais indiferenciadas no transplante. As células mesenquimais, elas são usadas, Bruno, elas são imunossupressoras. Então elas são usadas como tratamento de doença enxerto contra o hospedeiro. Mas é muito complicado fazer essas células, precisa de um laboratório muito esterilizado, então é difícil a gente botar na clínica, tá? Ela é feita em centros específicos. Ela não é menor nem maior do que os outros métodos de controle. A eritropoetina nos rins é abundante? Sim. Os rins são o órgão que produz a eritropoetina, tá? No fígado traços, mas o órgão principal é o rim. Jaelson, grande Jaelson, seguidor de longa data. Boa noite, Jaelson. Muito boa noite. Pessoal, então estou vendo que deu uma diminuída. Vamos tentar. Quem não mandou ainda, quem não apertou esse triangulinho para lá, aperta e chama as pessoas, chama para essa live e clica coraçãozinho e vamos começar a falar, tá? Hoje eu vou falar de uma live que é especial. Eu não tinha pensado nela. A gente fala muito sobre doença aqui. A gente fala sobre doença A, doença B,
Uma hora é leucemia linfoblástica aguda, outra hora é leucemia mieloide aguda, outra hora é leucemia linfocítica crônica, leucemia mieloide crônica, promielocítica, e etc, etc, etc. Mas, então a gente aprende como que a gente faz o diagnóstico. Então, como que o paciente vem, como que os exames de sangue desse paciente, eles se alteram durante o diagnóstico, tá? A Simone está perguntando, faltou a minha pergunta, mas qual pergunta é tua, Simone? Faz de novo a tua pergunta, vai ser a última pergunta, pessoal. Simone diz que faltou a pergunta dela, então faz de novo essa pergunta, mas só a Simone, tá? Então a pergunta que nós vamos responder nessa live, e eu peço agora que só a Simone pergunte, os outros dão uma paradinha para perguntar no final, é: será que o tratamento pode alterar o hemograma? Não é o diagnóstico pode alterar. Então nós estamos falando de leucemias, nós estamos falando de linfomas, que frequentemente alteram o hemograma, tá? Agora, o diagnóstico, o tratamento pode alterar? E a resposta é, claro, pode alterar, tá? O tratamento pode alterar, e eu trouxe para vocês, eu me procurei para não esquecer nenhum tratamento, eu trouxe uma lista aqui, pessoal, vamos ver se vai dar tempo. Vou olhar aqui, ok, estamos bem no tempo. Nós vamos falar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tratamentos. 6 tratamentos, Jaelson. Vamos ver se eu consigo 6 tratamentos, mas antes a Simone. A necessidade de informar o tipo de reativo fará diferença na conduta do diagnóstico? Simone, o que é o tipo de reativo? É o tipo de linfócito reativo? Você está se referindo a linfócito? Existem tipos? Eu desconheço. Para mim, linfócito reacional ou linfócito reativo é um tipo de linfócito, tá? E se você vê linfócitos reativos, você sempre tem que relatar. Sempre tem que relatar. Agora, eu não conheço vários tipos de linfócito reativo. O único tipo de linfócito reativo que eu conheço é aquele linfócito que tem um citoplasma generoso, um citoplasma grande, um núcleo centralizado, tá? Pode ser um núcleo diferente. Vocês sabem que o linfócito, às vezes, ele é clivado. Existem linfócitos com núcleo que, às vezes, até enganam como monócitos. E o mais interessante é que eles respeitam os glóbulos vermelhos ao redor. O linfócito reativo, ele se expande e contornam os glóbulos vermelhos. Contorna os glóbulos vermelhos. Tá? Linfócito reativo sempre tem que ser falado. Luciana, você deu um spoiler, Luciana. A Luciana deu um spoiler sobre a Hidreia, tá aqui. É o item número 2 dos meus 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens. 6 itens. A Luciana deu um spoiler, tá? Então, parodiando a Simone, nunca confundir linfócitos reacionais com linfócitos malignos, tá bom? Nunca confundir. Então, esse tipo de linfócito, ele não é maligno, ele é reacional. Linfócito reacional não é maligno. Ele vai estar presente muitas vezes em doenças virais, notavelmente a mononucleose, citomegalovírus, tá? E outras doenças virais. Ele pode estar presente em reações alérgicas, em reações a medicamentos, por exemplo. Ele pode estar presente como efeito secundário de alguma outra doença. E também pode estar presente em tratamento, hein? Um dos tratamentos que eu vou mostrar induz a formação de linfócitos reativos, tá? Então a gente não pode perder de vista isso. Uma coisa é o que a gente olha no microscópio. Uma coisa é o que a gente olha no microscópio, tá? Outra coisa é o que aquilo quer dizer. O ideal mesmo é que quando a gente olha no microscópio, a gente não fique apenas relatando. A gente tente entender o que aquilo tem a ver com o paciente, entendeu? Para não comer mosca. Então, sempre que você vê, Simone, um linfócito reacional, tenta saber se aquele paciente está com uma... como é que está o leucócito dele total, se aquele paciente está com febre, se aquele paciente está com alguma alteração de proteína C reativa, se aquele paciente, na indicação, tem alguma coisa para mononucleose, entendeu? Então, assim, tomar cuidado.
para não trocar gato por lebre, né? Então vamos lá. Primeira coisa, o tradicional. Vamos começar fácil. Primeiro tratamento. E como o primeiro tratamento impacta o hemograma? Eu vou falar de quimioterapia tradicional. Vou começar com tradicional. A velha e boa quimioterapia, que existe aproximadamente desde a década de 50. A quimioterapia começa no tratamento da leucemia linfoblástica aguda e deve-se muito a um médico patologista chamado Sidney Farber, que não aguentava mais ver as crianças falecendo de leucemia linfoblástica aguda. Um quadro muito triste e excepcionalmente bem narrado no livro O Senhor de Todos os Males. Um livro excepcional sobre a biografia do câncer. Bom, o que a quimioterapia faz? De uma maneira geral, a quimioterapia, e essa quimioterapia, ela vai variar de acordo com a intensidade, mas todas elas, seja uma quimioterapia para linfoma, seja uma quimioterapia para leucemia, seja mesmo uma quimioterapia para transplante, ela não é seletiva. Então, uma vez que o paciente tome essa quimioterapia, em geral, o que acontece com ele? Os glóbulos brancos costumam subir. Curiosamente, logo depois, no dia seguinte a uma quimioterapia, os glóbulos brancos sobem, pessoal. E vocês sabem por que os glóbulos brancos sobem? Será que ele tem alguma infecção? Não. Os glóbulos brancos, eles sobem quando você faz uma quimioterapia, porque praticamente toda vez que alguém administra uma quimioterapia no Brasil, é feito um corticoide. O corticoide, ele é um antiemético, tá? Ele também tem efeitos contra a náusea e são doses altas de corticoide que se usam junto com a quimioterapia. Então, aquela quimioterapia, ela vai atuar lá embaixo nas células tronco. Ela vai bloquear não as células que estão prontas para circular, ela vai bloquear as células que estão nascendo, lá embaixo. Tá? Com isso, no dia seguinte, esse corticoide vai liberar as células que já estão prontas e você vai ter um pico de leucócitos. Então, é muito comum. Então, o que eu faço? Qual é a consequência disso e como é que isso pode ser usado na prática? Vou dar um exemplo para vocês em linfoma de Hodgkin. Se eu tenho um paciente com linfoma de Hodgkin que, na véspera de um tratamento, ele está com o leucócito um pouco baixo, mas já na fase de aumento, eu faço a químio. Eu estou autorizado a fazer a quimioterapia. Por quê? Porque se eu dosar esse hemograma no dia seguinte, no terceiro, às vezes no quinto dia de quimioterapia, ele vai estar com leucócito normal. Tá? Então, essa primeira fase pós-quimioterapia costuma subir leucócito. Depois, o leucócito começa a cair, e vai caindo, e a intensidade de queda depende da intensidade do meu tratamento. Não é raro que, se você pegar exatamente o dia em que os glóbulos brancos estejam no mínimo, não é raro que o paciente esteja com 200 leucócitos, 300 leucócitos, menos de 500 leucócitos. A diferença entre um tratamento leve e um tratamento mais complicado, como um transplante, por exemplo, é que a duração desse leucócito baixo é diferente. Então, por exemplo, quando eu faço um tratamento para linfoma, que é um tratamento ambulatorial, que eu faço um tratamento a cada 14 dias no caso do linfoma de Hodgkin, ou a cada 3 semanas no caso, por exemplo, no linfoma difuso de grandes células, o que eu faço? Eu tenho uma queda muito rápida, porque eu tenho que, no final de 2 semanas, já estar com essas células boas. Então, o ponto que ele vai ficar lá embaixo, né, o Fernando diz que tem paciente que o aparelho contou 0. Isso não vai acontecer em linfoma. Isso pode acontecer em transplante de medula ou em leucemia aguda, tá, Fernando? São as químios mais fortes que existem. Ele vai ficar, os pacientes com linfoma, eles vão ficar lá no vale, lá nos 500, 400, 300 leucócitos, no máximo 2 ou 3 dias. É muito pouco para aumentar o risco de infecção. Logo depois eles começam a subir.
ao contrário de transplante e de leucemia. Uma leucemia, por exemplo, uma leucemia mieloide aguda, no primeiro tratamento de uma leucemia mieloide aguda, é comum o paciente ficar 20 dias com leucócitos muito baixos, 15 pelo menos, leucócitos muito baixos, tá? Então, obviamente, existe um risco infeccioso aí por trás. Então, o hemograma nessa fase, ele não somente vai ter os leucócitos baixos, como vocês também vão ver uma queda de plaquetas. E vocês vão ver uma anemia começando. A anemia demora mais, porque os glóbulos vermelhos, vocês sabem muito bem que vivem em média 100 a 120 dias, de 90 a 120 dias. Portanto, se eu faço uma quimioterapia hoje, o impacto sobre os glóbulos vermelhos vai ser mais demorado, tá? Então, se você pegar um hemograma, ninguém faz. Por isso, as pessoas não fazem o hemograma no meio do ciclo, porque não me ajuda em nada, só vai me dar ansiedade. As pessoas vão fazer o hemograma mais para o final do ciclo. Vai ser bem mais para o final do ciclo, tá? Entendeu? Então, quando está subindo, a não ser que o paciente tenha febre. Mas o detalhe que eu quero falar para vocês não é do vale, o mínimo, mas sim de quando ele sobe. E eu queria que vocês reparassem. Vocês que estão em laboratório aí, eu queria que vocês reparassem. Reparem só que quando esses pacientes eles estão recuperando, vocês sabem o que acontece? Acontece uma monocitose. É muito comum monocitose, tá? O monócito vai para cima, ele é a primeira célula a sair. Então, quando você está fazendo, por exemplo, um tratamento de leucemia aguda, o monócito começa a sair antes dos neutrófilos, tá? A gente chama de monocitose de saída. Então, o paciente fica, às vezes, com 20, 30% de monócitos. Isso é bom. Então, voltando àquele caso que eu estou fazendo um tratamento, se eu vejo o hemograma do pré-tratamento, né, depois que ele já está subindo, eu vejo assim, o leucócito está baixo, mas o monócito está muito alto. Se eu vejo isso, monócito muito alto e leucócito muito baixo, eu já sei que ele está recuperando, que eu posso fazer a quimioterapia que esse paciente vai recuperar. Tá bom? Isso é o normal. Qual é a exceção a isso? Vamos lá, pessoal. Qual é a exceção para a gente continuar passando para os outros tratamentos? A exceção é quando você usa um remédio chamado granuloquine. O nome genérico do granuloquine é filgrastim. Filgrastim, tá? Esse é o nome genérico. O nome comercial, o nome do produto que todo mundo conhece é granuloquine. Ele empurra os neutrófilos, tá? Ele faz com que os neutrófilos subam mais rápido. Então, quando a gente está usando o granuloquine, isso vale para linfoma ou leucemia e muito para transplante, a gente não vê a monocitose, porque o granuloquine ele empurra os neutrófilos, eles saem juntos ou mais cedo que os monócitos, tá? Então, o pessoal aí que está vendo aí transplante ou participa de transplante ou é de laboratório, vai reparar isso, que no transplante de medula a monocitose não é encontrada. Isso é encontrado apenas em leucemia e linfoma, que a gente não costuma usar o granuloquine. Transplante a gente sempre usa, tá? Transplante autólogo, ok? Muito bem. O Jaelson botou aqui, filgrastim. Exatamente, Jaelson. Muito obrigado. Isabela, valeu, Isabela. Valeu pelo elogio. Então, vamos continuar. Começamos com químio vencida. Acabou-se químio. E agora a gente vai começar a ficar mais difícil. Bom, existem dois remédios. Agora vai o spoiler, né? Tomara que ninguém tenha visto o spoiler. A gente teve um spoiler aqui, tá? Sobre granuloquine, o Ismael pergunta assim: se eu tenho preferência por granuloquine de curta ou longa duração? Isso aí depende. Se o paciente está internado, o de curta duração, para mim, está tudo bem. Ele faz o granuloquine todo dia, tá? Agora, se é um paciente que não tem condição de ir para a clínica, que vai dar trabalho, que ele só quer voltar depois de 2, 3 semanas, aí eu prefiro o de longa duração, tá? Agora, tem plano de saúde que não aprova, é muito mais caro, enfim. No geral, o de curta duração, no Brasil, é muito, muito mais utilizado. Tá ok? Então, vamos lá. Cleidlene,
a situação, você precisa procurar um hematologista, tá? Eu não tenho como te ajudar em lives, tá? Eu estou dando uma aula aqui, vamos evitar falar de assuntos de doenças particulares e tal. Se você quiser, você me manda uma mensagem, tudo que eu te dou uma orientada, tá certo? Vamos manter o foco, vamos manter a energia especificamente no assunto, tá? Valeu, Josiane, Maria Cristina e Ismael. Vamos lá. Bom, metotrexate. O metotrexate é um comprimido que é usado muito em doenças reumatológicas, tá? E também é usado em LLA, tá? LLA, leucemia linfoblástica aguda na fase de manutenção, e você usa metotrexate em altas doses, principalmente, foi falado aqui no início da live, na LLA-T. A LLA-T, particularmente, é um subtipo que tem que usar doses muito altas de metotrexate. O metotrexate, ele faz uma coisa interessante no hemograma. Ele faz de macrocitose. Tá? Então, quem toma metotrexate tem macrocitose. É um marcador que o paciente está fazendo uso. Se você pega um paciente em manutenção da LLA que não tem macrocitose, abre o olho. Esse paciente, você é estranho, porque esse paciente não deve estar fazendo uso da medicação ou a medicação está com problema. Outras medicações também dão macrocitose. Foi falado, o nosso spoiler foi exatamente uma delas, que foi a hidroxiureia, a idreia, a famosa idreia. Idreia é uma medicação que é usada para controlar leucócitos, ela é usada para baixar leucócitos, ela não é usada como tratamento eficaz para nada, ela não cura nada em termos de doença, leucemia, linfoma, mas ela é sempre utilizada quando a gente precisa baixar alguma coisa. Então, por exemplo, policitemia vera é uma doença que tem hemoglobina muito alta, o hematócrito às vezes é 60%, 70%. Então a gente tira o sangue, faz sangria, mas uma hora não tem mais como ficar fazendo sangria. Aí a gente dá hidroxiureia para segurar a medula. Leucemia mieloide crônica, quando o leucócito está muito alto, o que a gente faz? A gente dá hidroxiureia para baixar o leucócito. Tá? Outros exemplos, anemia falciforme, pessoal, uma doença benigna, usa a idreia também. A idreia aumenta a produção de hemoglobina fetal, diminui o leucócito, então diminui a inflamação da anemia falciforme. É bom. A idreia, ela age no núcleo, fazendo macrocitose. Então, a macrocitose é marcador de quem toma idreia, e essa é mesmo. Então, se a pessoa está tomando idreia, está tomando metotrexate, tem outras medicações, assim, tem N medicações na nossa área e faz macrocitose, a gente não pensa em deficiência de vitamina B12, a gente pensa em efeito da medicação, tá? E tem que tomar muito cuidado. Então, por exemplo, você não deve ficar fazendo ácido fólico, porque o ácido fólico é ineficaz em quem usa metotrexate, por exemplo. O ácido fólico é ineficaz, tá? Então tem que tomar muito cuidado, e tem outras medicações como ácido folínico que essas medicações ela bloqueiam o metotrexate, tá? Então, macrocitose. Maria Barbosa, esta live estará disponível no YouTube? Boa! Vou subir para o YouTube, hein? Vou subir para o IGTV e vou subir hoje para o YouTube, tá? Estou preparando. A hidroxiureia pode baixar plaquetas? Claro que pode. Ela é inclusive utilizada para como um dos tratamentos da trombocitemia essencial. Mini OT de pirona baixa leucócitos? Muito raramente, praticamente nunca. Imagina, se baixasse leucócito, o brasileiro ia ter todo leucócito baixo. Todo mundo usa de pirona no Brasil. Raramente pode acontecer uma doença chamada agranulocitose, pessoal. Tá bom? Me diz uma coisa. Então, segundo tratamento, macrocitose. Muito bem. Aproveitar que tem muita gente nessa live, pessoal. Quero só falar rapidamente sobre o que vai acontecer segunda, terça e quarta. Eu não sei quantos de vocês se inscreveram no ABC. No ABC dos linfomas e leucemias, que vai acontecer segunda, terça e quarta que vem. Vai ser um link de YouTube que vai ser mandado para todos os que se inscreveram de forma gratuita, tá? Que o nosso foco é a correlação, é o que a gente tem feito nas lives, é o que a gente fez anteriormente, é o que a gente tem feito no nosso curso que a gente está fazendo sobre leucemias e linfomas, que é correlação entre lâmina, tá? Você olhar uma lâmina com olhos de ver. Quando você olha uma lâmina, você não olha um blasto, pessoal.
Você não olha um blasto. Você olha uma célula indiferenciada que está causando um bloqueio de diferenciação em um paciente que, por isso, não tem neutrófilo, não tem plaqueta. Então você fica de olho, né? Você sabe o que está acontecendo, sabe que aquele paciente deve ser uma emergência, porque ele não tem neutrófilo. Esse é o objetivo. O objetivo de segunda, terça e quarta, para o pessoal de laboratório principalmente, é instrumentalizar vocês, tá? E a gente vai falar o ABC. Na verdade, é óbvio que não dá para esgotar esse tema, né? Segunda, terça e quarta, a gente não vai esgotar esse tema, mas a gente vai dar uma pincelada. Foi perguntada, uma das primeiras coisas que foi perguntada nessa live foi sobre o que é leucemia, os tipos de leucemias. Quem perguntou isso tem que estar na segunda-feira. Tem que estar na segunda-feira. A gente vai falar sobre leucemias de forma bastante generosa na segunda-feira. Na terça-feira, nós vamos falar muito sobre linfomas, tá? E na quarta-feira a gente vai fazer uma correlação e a gente vai fazer uma proposta para vocês, tá ok? Tudo numa boa, tudo aberto, tudo sem segredo, sem truque, sem nada, tá? É tão sem truque que nós não vamos dar certificado, pessoal, entendeu? Várias pessoas perguntam certificado, eu acho que não vale a pena, porque isso tem que ser uma coisa da pessoa e não para buscar certificado, entendeu? A gente quer que as pessoas que queiram aprender, elas participem, entendeu? Então foi uma opção nossa não dar certificado nesse ABC, tá ok? Então é tudo aberto, tudo franco, tudo absolutamente limpo, ok? Vamos lá. Então o link para vocês, só para vocês saberem, antes de eu começar o terceiro tipo de tratamento, porque aí vocês vão cair para trás, no terceiro tipo de tratamento. O link, pessoal, ele vai estar nos grupos de WhatsApp. Confiram se vocês estão em grupos de WhatsApp relacionados ao curso. E nós vamos liberar o link provavelmente na bio do meu Instagram e no Atlas de Hematologia também. Tá? Vai no grupo do Telegram, no grupo do Telegram, no meu grupo do Telegram. Né? Quem não está no meu grupo do Telegram, me manda um direct, que eu mando o link para vocês entrarem no Telegram. Todo mundo vai receber esse link, ok? Show. Vamos para o terceiro tratamento, porque agora vocês vão cair para trás. O terceiro tratamento é um medicamento chamado Ibrutinib. É um remédio novo chamado Imbruvica. É um remédio super, um remédio super novo de uma forma, pelo que ele faz. E é um remédio também super caro, caríssimo, tá? Então, acabei de lembrar de um outro remédio que, se der tempo, eu vou falar com vocês aqui, vou botar aqui. Tá? O Imbruvica, ou Ibrutinib, Ângela, me manda uma mensagem, Ângela, manda uma mensagem pelo próprio Instagram que eu te incluo, te mando o link. O Ibrutinib é um remédio que é um comprimido, tá? Que custa muito dinheiro, e que os planos de saúde podem ou não pagar, mas ele é usado muito para leucemia linfocítica crônica. Ele hoje é usado particularmente em segunda linha, é muito eficaz, é um medicamento que controla a linfocitose maligna da LLC muito bem, e também é usado para um linfoma chamado linfoma do manto. Tá? A desvantagem do Ibrutinib é que você tem que tomar a vida inteira. E tem gente, a Luciana sabe do Ibrutinib, né, Luciana? Muito bem. E o que o Ibrutinib faz no hemograma? Isso é muito interessante. Não raro, olha que remédio desafiador. Não raro, o Ibrutinib, ele bloqueia os receptores que fazem os linfócitos ficarem na medula e nos gânglios. Na LLC, na leucemia linfocítica crônica, uma das grandes coisas que fazem a doença proliferar é o contato no gânglio, principalmente, e na medula, tá? Tem um estímulo lá. O Ibrutinib corta isso. E vocês sabem o que acontece? Esses linfócitos vão para o sangue. Eles começam a vazar todos para o sangue, tá? Os gânglios vão sumindo e os linfócitos vão aumentando. Então, o que acontece? Vocês imaginem vocês começarem, o paciente com 100 mil leucócitos começa Ibrutinib. Daqui a 2 semanas, ele está com 120 mil leucócitos. Daqui a 4 semanas, ele está com 150 mil leucócitos, tudo linfócito. 150 mil linfócitos. Daqui a 1 mês e meio, ele está com 170 mil linfócitos.
Isso aí, numa situação normal, se você está no laboratório, pessoal, você vai olhar aquilo ali e vai dizer: esse cara progrediu. Esse paciente não está fazendo tratamento nenhum. O paciente vai ficar enlouquecido porque ele só vai ver piorar, piorar, piorar. O médico vai ficar enlouquecido que ele vai dar um remédio. Ele está acostumado a dar uma quimioterapia, alguma coisa assim que abaixa os leucócitos. De repente ele dá um remédio e a doença fica progredindo. Mas, na verdade, o ibrutinib tem esse efeito. Ele faz o seguinte: como ele tira os linfócitos desses lugares em que esses linfócitos estão escondidos, esses linfócitos vão todos para o sangue. E você vai aumentando a contagem de linfócitos até que esses linfócitos eles começam a entrar em exaustão e começam a morrer. Eles não conseguem voltar para a fonte deles, que é a medula óssea e o gânglio. O remédio não deixa. Você toma o remédio todos os dias, pela vida inteira, ele é de uso contínuo. Esses linfócitos não voltam nunca, então a contagem atinge um pico e dali a pouco cai, 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 cai. E em geral, com 2, 3 meses, 4 meses, o linfócito está lá embaixo. Então, é um efeito único de Brutin. Não conheço nenhum outro remédio que faça isso numa leucemia. Esse efeito de dilatar a doença crescer muito, tá? Mas é um efeito bom, a ponto de terem mudado o critério de resposta a esse remédio. Porque se o critério de resposta for controlar a doença, então tá todo mundo descontrolado, porque com 2 semanas está todo mundo crescendo linfócito. Então vai jogar o remédio, vai ser um remédio que não vai prestar. Então, hoje, o critério de progressão ao ibrutinib é só levado em conta após essa fase. Tá? E ele se revelou uma das medicações mais importantes no tratamento da leucemia linfocítica crônica e linfoma do manto. Interessante, né? Imbruvica, que é o nome. Vamos lá. Número 3. Número 4. Número 4. Estou bem no tempo, hein, pessoal? Número 4. A coisa vai apertando. Muito bem. Tem um remédio chamado Venetoclax, que tem um dos nomes que eu vou falar para vocês, né? Venetoclax é um nome bonito, hein? Se você toma Venetoclax, um remédio com esse nome, e não fica bem, é porque realmente, poxa, não tem como tomar Venetoclax e ficar mal, né? Foi feita uma pergunta: como avaliar a progressão da LLC em um paciente com uso da medicação? Bom, Maria Eduarda, não sei, eu estou tendo que interpretar esses Instagrams. Então, você dá o remédio, paralelamente ao aumento dos linfócitos, os gânglios e o baço vão diminuir. Você clinicamente está melhor, o paciente está se sentindo bem, ele está com energia que ele não tinha. Os linfócitos não estão, pelo contrário, ele está melhorando. E depois você vai, e depois de um mês e meio, ele cai. Tá? Então você só vai começar a avaliar com o exame físico mais o hemograma, ok? Muito bem. Então vamos falar. Eu ia falar alguma coisa mais sobre o Ibrutinib. Metade dos pacientes não tem isso, tá? Isso não é obrigatório, Maria Eduarda. Metade dos pacientes que tomam Ibrutinib, se alguém tiver nessa live que viu alguém fazer e não aconteceu, não tem problema, tá? Eu acho que tem espiões da Abvia na minha live, hein? Algo me diz que tem espiões da live, Luciana, na minha live. A medicação do século, Venetoclax. Muito bem, Venetoclax, que o nome comercial é Venclexta, ele também faz um negócio super interessante, né? Enquanto o Ibrutinib ele age botando para fora o linfócito, né? O que o Venetoclax faz é o seguinte: ele ativa o mecanismo de morte da célula. Eu não vou entrar aqui em detalhes, eu acho que a live vai ficar muito pesada de conteúdo, mas existe um mecanismo chamado apoptose de morte celular. As nossas células elas morrem por um negócio que tem um nome esquisito, apoptose. E na leucemia linfocítica crônica, principalmente nessa LLC, a apoptose está muito bloqueada. Está muito bloqueada por uma substância lá que eu não vou dizer o que é, porque senão acaba a live. O que o Venetoclax faz, ele entra nessa substância que está bloqueando esse mecanismo de morte e tira ela, inativa ela, de modo que a célula morre. A célula simplesmente morre, puf, tá? Ela morre mesmo. Isso em LLC. Então, em LLC, com Venetoclax,
também é famoso você fazer, aí é o efeito contrário. Você tem 100 mil linfócitos num dia, 2, 3 dias depois você tem 50 mil linfócitos. Tá? É uma morte celular maciça e que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, quando a gente faz o venetoclax, em termos de hemograma, o que você vê é uma queda maciça dos linfócitos e você vê, a gente tem que ficar de olho na creatinina, na ureia, porque isso pode dar repercussão. Mas não é sobre isso que eu queria falar do venetoclax, porque o venetoclax também é usado em uma outra doença, uma doença chamada leucemia mieloide aguda, que já mostra o valor da medicação, né? Então, a mesma medicação ela está aprovada para uso em leucemia linfocítica crônica e leucemia mieloide aguda, quer dizer, são coisas assim bem separadas e com grande sucesso, o que realmente mostra que a medicação é boa. Agora, quando ele é feito na leucemia mieloide aguda, ele é feito junto com outros remédios. Então, por exemplo, tem um remédio chamado Vidasa, não sei se vocês já ouviram falar. Vidasa. Cavalcante, esse medicamento é aplicado para linfomas. Por enquanto, o ibrutinib, sim, linfoma do manto. Venetoclax ainda em pesquisa. Pode ser que entre. Mas, enfim, quando acontece de você fazer um Vidasa com o venetoclax, o que acontece? A gente está acostumado, quando faz quimioterapia numa leucemia, a sumirem os blastos somem, tá? E você, quando renasce, tem aquela monocitose que eu falei no início, depois o neutrófilo, você não vê mais blasto. Isso é sinal de que o tratamento está funcionando. Está funcionando. Com venetoclax ou Vidasa, não. A coisa é mais lenta na leucemia mieloide aguda. Então é muito comum nesses pacientes que o paciente comece a fazer medula normal e ainda ter blastos circulando, tá? Então o paciente começa a entrar num certo equilíbrio em que essa queda de blastos é muito, muito lenta e você tem neutrófilos circulantes. Então, a gente tem que ficar muito atento no olho, tá? Eu já vi comer mosca em contagem de hemograma em paciente tomando. Ok, voltamos agora. Então, eu já vi muita gente comer mosca no microscópio, perder os blastos porque vê todos aqueles neutrófilos. É uma situação que a pessoa não está acostumada a ver ainda blastos em pacientes com neutrófilos. Então, isso pode acontecer com essas novas medicações e, portanto, elas são muito boas para você usar em pessoas idosas, pessoas com estado geral mais comprometida também, porque ela não mexe tanto com essa questão da imunidade, tá? Muito bem. Dito isso, de falar de células normais circulantes, existem hoje grupos de medicação também que são usadas em leucemia, que elas são usadas e que elas fazem com que as células amadureçam. Olha só, ao invés de matar os neutrófilos, fazer esse arrasa-quarteirão, essas medicações fazem com que as células amadureçam. Então, às vezes, vocês vão ver no hemograma uma mistura de células, maduras, mas com coisas primitivas dentro, as células que amadurecem. Um exemplo, o ATRA, o ácido all-transretinóico, que é uma medicação que a gente usa em leucemia mieloide aguda M3. É uma medicação básica da M3. A M3, um selo da M3 é bastonete de Auer, que é um tipo de grânulo que tem lá na célula maligna da leucemia. Bastonete de Auer. A gente vai falar disso na segunda-feira. Então, quando você começa a usar ATRA, aquela célula começa a diferenciar, começa a fazer lá o mecanismo de correção, você corrige o defeito, e não raro vocês veem neutrófilos nesses pacientes, começa a aparecer neutrófilo com bastonete de Auer. Neutrófilo com bastonete de Auer é uma coisa bem esquisita. Se vocês forem lá no meu feed, vocês vão ver, eu tenho uma foto de um neutrófilo com bastonete de Auer, tá? Isso acontece com o ATRA, na LMAM3, também acontece, por exemplo, com novas medicações que ainda não chegaram aqui no Brasil. Nós temos um inibidor de FLT3, inibidor de IDH, os inibidores de IDH1 e 2, eles já estão aprovados nos Estados Unidos, não chegaram no Brasil, eles vão fazer isso. Vai ser um desafio para o pessoal do laboratório. Vocês vão começar a ver blastos amadurecendo. Então calcula como vai ser difícil lá no microscópio, tá? Então, isso é uma coisa importante. Então, vão faltar apenas duas. Incrivelmente estão no horário.
Muito bem. Bom, blinatumomab, e essa é ótima. Blinatumomab. Bom, uma pergunta da Juliana. Ah, ainda bem, Juliana, que você botou o seu nome. Que bom. O paciente toma ácido retinóico para sempre? Olha, Juliana, não, tá? A manutenção em geral depende do tratamento, mas não é para sempre. Em geral, fica algo como 2 anos tomando ácido all-transretinóico, tá? Mais ou menos assim, tá? Boa noite, Maura. Vamos lá que o meu fôlego está acabando. Blinatumomab. Blinatumomab é um show, é uma medicação também nova, é uma pequena medicaçãozinha que é tipo um anticorpo, só que não é. Ele é tipo um anticorpo, só que na verdade ele é um pedacinho de um anticorpo juntado com um pedacinho do outro. É um pedacinho de um anticorpo juntado com um pedacinho do outro. Então essa medicação, que é carésima, tá? Que está aprovada para leucemia LLA recaída ou com doença residual mínima positiva, essa medicação é o seguinte: você faz na veia do paciente como se fosse uma imunoterapia, você bota num soro, você faz como se fosse uma imunoterapia durante 28 dias seguidos. O paciente tem que ter uma bomba infusora, porque senão ele vai morar no hospital. E o que esse blinatumomab faz? Olha que interessante. Num lado, ele ataca a célula maligna. Ele tem, ele tem um ímã para uma molécula chamada CD20, tá? É um ímã para o CD20. CD20 ou CD19, agora me deu um branco. Os dois podem ser, acho que é CD19. CD19, tá? Que é o que está presente no blasto, que é a célula maligna da LLA. Só que o outro lado desse pequeno remedinho, ele só faz uma coisa, ele liga num linfócito T, que é uma molécula chamada CD3. Só isso, ele aproxima, né, é um anticorpo que ele aproxima a doença do policial, da célula que vai erradicar, esse linfócito T. E, gente, eu presenciei um caso incrível de uma paciente que fez esse remédio. Isso não é quimioterapia, isso não faz cair cabelo, isso não dá enjoo, isso dá uns efeitos neurológicos estranhíssimos, que outro dia eu falo para vocês, não vai dar tempo, dá um efeito neurológico estranhíssimo. E essa paciente, pessoal, ela começou o blinatumomab, ela tinha leucócitos baixos e depois começou a aumentar os linfócitos. Eu olhava o hemograma no hospital, uma semana, 2 semanas depois, quer dizer, ela tinha baixado, daqui a pouco os linfócitos começaram a subir, subir, subir. Eu digo, bom, não faz cair cabelo, não dá náusea, como é que eu vou saber se essa medicação está funcionando? Porque para completar, os neutrófilos começaram a cair também, e as plaquetas também. Eu digo, essa paciente está recaindo na minha frente, uma medicação caríssima, uma medicação que não tem, ela simplesmente não são 2 anticorpos, só isso, só isso. Aí eu fui olhar a lâmina. E na lâmina, os linfócitos estavam horríveis, a aparência dos linfócitos horríveis. Horríveis. O núcleo parecia de blasto, o citoplasma era um citoplasma grande, era uma coisa esquisita, não era um linfócito normal. E daí eu pedi lá um exame para dosar que linfócitos eram esses, para saber se era doença. Era a única forma. Ela chegou a mais de 5.000 linfócitos. Mais de 5.000 linfócitos no meio do tratamento de uma leucemia linfoblástica. Pessoal, sabe o que veio? Veio quantidade de linfócitos B, zero. Zero. Não tinha nenhum linfócito B. Não tinha doença no sangue dela. Não tinha doença no sangue dela. Chegou a 0 linfócitos B. Eu nunca tinha visto isso. Tudo que eu estava vendo eram linfócitos T, os linfócitos da defesa dela. Os linfócitos, esses sim, a gente falou no início, linfócitos reacionais, linfócitos grandes. Eram todos linfócitos T. É um caso verídico. Então, quem botasse o olho naquele hemograma ia ficar louco, porque você estava acostumado a ver aquela paciente com uma leucemia, dali a pouco uma expansão de linfócitos incrível. Então, é uma medicação incrível, fez isso. Subiu o linfócito,
todos linfócitos T. Então, a imunoterapia com blinatumomab, e eu acredito que isso deve ser um efeito que é compatível com todas essas imunoterapias novas que estão aparecendo, é ativar o sistema imunológico e você vê aqueles linfócitos circulantes. Não é? Incrível, não? Incrível. Muito bem. Maria Barbosa, vamos lá. Bom, essas perguntas, pessoal, eu estou achando que elas são pessoais, então eu prefiro realmente não falar sobre isso. Vamos passar adiante, antes de acabar. Falta a última, a derradeira. Daratumumab. Daratumumab é o Dalinv, é um anticorpo usado em mieloma múltiplo, anti-CD38. Tá? Ele é usado para doença e não é que ele mude o hemograma, não. Ele não muda o hemograma, mas sabe o que ele faz de interessante? Ele gruda no glóbulo vermelho, tá? Ele gruda no glóbulo vermelho. Gleiciane, rituximab não, tá? O rituximab não tem ação nenhuma sobre o hemograma. É o blinatumomab que eu estou me referindo, chama Blincyto, CYTO, o nome da medicação, tá? Sim, essa live vai ficar salva. O daratumumab, ele se liga nos glóbulos vermelhos e torna impossível fazer uma transfusão de sangue, tá? Sem fazer um tratamento específico. O banco de sangue não consegue fazer uma transfusão de sangue num paciente tomando blinatumomab. Então a gente tem que cuidar no blinatumomab de mandar para o banco de sangue para ele tipar o paciente antes de fazer uso. É muito interessante, né, pessoal? Então é isso. Estou esperando algumas perguntas aí e que tenham a ver com essa live, pessoal. O pessoal tá fazendo muitas perguntas que não têm efeito na live. Então, por exemplo, a Sayonara perguntou do purinetol. Sayonara, o purinetol é igual uma quimio normal. Se tiver em quantidade alta, ele derruba o leucócito. O leucócito vai para baixo, tá? Linfócitos reativos são linfócitos que eles não são doentes, são linfócitos ativados, tá, Kelly? Eles são linfócitos ativados, então eles estão produzindo muitos anticorpos e atacando as células, e por isso que ele vence a doença. A medicação ativa os linfócitos e esses linfócitos atacam a doença. Graças a Deus, essa minha paciente está sem doença, já vai para 2 anos, tá bom? Bom, relembrando, segunda, terça e quarta, o ABC. A gente vai falar segunda-feira extensamente sobre leucemias, terça-feira sobre linfomas, e na quarta-feira nós vamos juntar e vamos fazer uma proposta para vocês, tá? Paulo, Rosa, estou esperando vocês, tá? O interferon tem um efeito tipo químio, tá, Kátia? O interferon baixa leucócito e pode dar anemia. Isso é muito comum, anemia e leucócito baixo. Menos as plaquetas baixas, tá? Então, olha só, quem não se inscreveu, particularmente pessoal de análises clínicas, biomédico, de repente interessa alguém que lida com paciente, tipo estudantes, de repente, tá? Fala pro pessoal, se inscreve, tem muita gente inscrita, é impressionante, o efeito da internet é absurdo, Jaelson, Ana Paula, Kátia, é absurdo, rapaz. A Lerimar, Josiane, na última passada tinha, se eu não me engano, 12 mil pessoas inscritas, o que é um absurdo. É uma coisa assim, é uma amplitude de público que você realmente é fantástico, né? É fantástica a internet. Então, não percam mesmo, tá? Vai ser bem legal e vai ser uma forma, principalmente, de vocês saberem se é o caminho que vocês querem seguir. Se o que eu estou falando para vocês se isso que eu falo para vocês em live, se isso que eu vou falar para vocês segunda e terça é uma coisa que interessa para vocês continuarem, tá? Porque é uma coisa que dá trabalho. Uma coisa que essas lives não saem elas são programadas, esses cursos são programados, então dá bastante trabalho, tá certo? Então, essa live vai para o YouTube, a de hoje vai para o YouTube, vai para o IGTV, tá? Quem não se inscreveu pode me mandar um direct, quem é do grupo do Telegram vai ter um link no Telegram, quem está nos grupos de WhatsApp segura que nós vamos mandar para os grupos de WhatsApp. A transmissão vai ser no YouTube fechado, vai ser no YouTube com link. Só quem tiver o link vai entrar, tá certo? Então, passem para os amigos. Passem para os amigos, tá bom, Rosane?
Show! Ah, o farmacêutico oncologista, ou eles vão me adorar ou vão me odiar, hein? Depois você me fala, eu não sei, porque a gente vai falar muito de lâmina, a gente vai ter participação aí do Atlas de Hematologia, o Atlas de Hematologia é espetacular para mostrar, eles têm uma tecnologia de mostrar a lâmina que é fantástica, tá? Então é um parceiraço que eu tenho mesmo, é um parceiraço, tá bom? Flávio, Amazonas já é suspeito, né, Amazonas? Tudo bem? Maria Cristina, Jota. Alterações de antibióticos no hemograma. Olha, que eu me lembre, eu não espero em nenhum deles, tá? Existem alguns antibióticos que dão leucócitos baixos, mas assim, é raridade e não deve acontecer. A maioria dos leucócitos não altera hemograma em nada, tá? Simone, gostou, Simone? Josiane, Rosana, Amazonas, abraço. Abraços, Fernando. Vamos junto, tamo junto, tá? Time Atlas e eu. Bom, pessoal, cansou. Vou me preparar para fazer bonito na segunda, terça e quarta. Vão ser 3 dias de pauleira, tá? Lembrem o pessoal, fiquem atentos, tá? E qualquer dúvida, manda um direct para mim. Vocês têm no Instagram o direct, manda para mim, porque eu vou ter o maior prazer de responder, beleza? Um abraço, boa noite. Vamos lá. Até segunda, hein? Até segunda, hein? Convidem os amigos e os inimigos também, porque se ficar ruim, os inimigos vão sofrer, né? Então vocês convidam os amigos e os inimigos. Um abração.